Novo. Se o próprio Messias disse que ele não era bom e quem era bom era o Pai, isso está escrito nas Escrituras, o que ele quis dizer com isso? Para nós analisarmos as coisas terrenas. Por quê? Para saber quem era o bom e quem era o mal. Quem era Vamos bom para e quem aqui, era o mal? perto desse coqueiro aqui. Mostra um pouquinho da natureza. A gente tá andando na natureza aqui. Mostra um pouquinho da natureza aí que o papai fez. Coisas boas, ó. Acho que não dá pra ver, né? Mas enfim. Tem um coqueiro aqui em cima. Pera aí. Aqui ao vivo nós resolvemos dar uma caminhada e falar com vocês ao mesmo tempo para dar continuidade ao Vídeo vídeo 2. de ontem. Isso, esse é o 3. Vamos achar uma posição aqui. Sobre o reino. E tá perfeito aqui. E vamos dar continuidade sobre o que é bom e analisarmos, né? Se isso de fato veio do pai que é bom ou se não veio do pai e que tem algum mal prejudicial aí para nós. Prejudicial. Sim. Dito isso, né? Eu posso tomar a fala aqui à frente, Pode. gostaria que você falasse, mas o Messias ele nos deu uma fórmula, né? Uma receita de como identificar se é bom, se é mal, quando ele pronunciou as seguintes palavras: pelos frutos Conhecereis. a árvore. Então é analisando os frutos que a gente vai saber que árvore que é, em que raiz essa árvore está enraizada e que tipo de frutos são. Sim. Se é um fruto bom, vamos saber que vem do pai. Sim. Permissão dele Sim. na vida das pessoas para que pudéssemos comer o fruto. E tem vários outros exemplos na escritura de homens que produziram bons frutos. Os verdadeiros apóstolos, porque tem falsos também. Desculpa, se eu falei apóstolo, me perdoa. Eu quis dizer os verdadeiros profetas, porque existiram os falsos. Sim. Quando fala verdadeiro é porque existem os falsos. Então eu já falava de cara profeta, né? Então tem os verdadeiros profetas do Antigo Testamento. Eles foram enviados direto do Pai para a terra, do céu para a terra, que o Pai enviou. E eles produziram bons frutos. Sim. Né? Embora foram assassinados, né? Perseguidos, todos eles. Estou falando dos bons, tá, meus amados? Dos bons. Produziram bons frutos. Isaías é um grande profeta. É muito fácil na questão do fruto. É simples, é só ir para Gálatas 5 e ver qual é o fruto do Espírito. Aí a gente entra por uma outra questão. O Espírito, né, quando o Messias ele cumpriu o plano, ainda falta, né, parte do plano para nós voltarmos para a morada eterna, mas o Espírito, para quem caminha com o Espírito, quem deixou o Espírito foi quem? Foi o Messias, Sim. certo? Então o fruto é o quê? Alegria, Isso, paz, mansidão, domínio próprio. Enfim, está escrito que contra essas coisas não há lei. Significa que as coisas terrenas não prevalecem sobre essas. Então, se uma pessoa está produzindo bom fruto, porque não é frutos, cada fruto tem vários gomos. E se a pessoa está produzindo um bom fruto e ela está caminhando como espírito, qual o motivo dela ser perseguida? Então ela está sendo perseguida porque ela está produzindo um bom fruto que veio por consequência dela entender e aceitar que o Messias é o único e suficiente Salvador. Então a gente já fica meio que pé atrás, né? Da questão se a pessoa está produzindo bom fruto, dos ensinamentos que o Messias nos deixou, que o Pai nos deixou, por que ela está sendo perseguida? Você concorda comigo? Vou dar um exemplo de perseguição. Pedro produziu bom fruto? Sim. Pedro, né? Sim. No seu primeiro discurso, Pedro tá dizendo que ele foi ao templo. Que legal! É tudo ao vivo aqui, viu? Não tem nada aqui programado, nem nada de texto. Falamos aqui que o Espírito tocaram no nosso coração. Então, as coisas que acontecem naturalmente... Não, deixa eu cortar, que é por causa que a gente quis, né? Essa coisa de estarmos unidos aqui, sem ficar programando nada, né? Exatamente. Pedro, vamos lá. No discurso de Pedro diz a Escritura que Pedro foi ao templo e discursou e 5.000 almas se converteram. É um bom fruto? Sim. Voltamos. Se Pedro produziu bom fruto naquela época em que discursou e 5.000 almas se converteram, fora mulheres e crianças, por que ele teve que fugir? Vixe, por quê? Ele estava incomodando quem não gostava do fruto que ele estava produzindo. É exatamente isso. Assim como o Messias incomodou também. O Messias incomodou qual setor
daquela época, Você vai entrar com bom fruto. nessa. Então vamos direto ao ponto. Qual setor? O Messias incomodou uma parcela de pessoas que não era de acordo com os ensinamentos dele. Porque atrapalhava, né? Atrapalhava o esquema que sempre foi grana. Sim. Sempre foi grana. E para precisar da grana, eles precisavam de o quê? De um domínio. Sim. Eles precisavam dominar o povo. Para dominar o povo, eles precisavam do quê? Eles precisavam de reunir o povo num lugar e aplicar sobre o povo regras. Sim. Regras que escritas por Moisés. Sim, eles carregavam ensinamentos ditados por eles. Exatamente. Quando o Messias nasceu, estava no período da graça ou no período da lei? No período da lei? Então ele, no período da lei, tendo nascido na lei, e ele tendo vivido e não ter pecado algum, ele cumpriu a lei em vida? Sim. Cumpriu a lei. Cumpriu. Certo. Só que ele cumpriu a lei e durante a vida dele, ele já estava anunciando a graça. Sim. E mostrando o que é lei e a transação naquele momento para a graça. Então, ele dizia, vocês ouviram. Aquele que ferir com ferro será Ferido. Mas eu, porém, vos digo, se te bater do lado, dê a outra para que bata. Eles estavam mostrando a lei. É que a lei, ela estava presa em símbolo. Nossa, a gente falou sobre isso no último estudo agora do livro de Marcos. A lei estava presa a simbolismos humanos. Então, por exemplo, tudo que eles praticavam, é até bonito, né? De ver, Sim. nossa e tal. Mas era só para mover humano, não havia um mover espiritual. Até porque o reino, ele não é completo, ele não é feito desses simbolismos humanos. Muito pelo contrário, o reino é feito do que o Messias ensinou e que cutucava esses simbolismos humanos, como por exemplo, hoje, né, o que diz respeito à religiosidade humana ou aos governos humanos, eles querem status, querem poder de ego, querem coisas que façam com que esses domínios prevaleçam, enquanto na verdade o Messias ensinou que é o menor, que é o maior. Por exemplo, ele saiu do seu próprio trono, se desfez da sua própria glória para poder se tornar menor, para poder mostrar o que é realmente o reino. Enquanto o ser humano, ele fica brigando para ser grande no sentido que é totalmente contra o reino. Na verdade, o modelo que ele passou de regra de vida, de conduta e inclusive de obediência é totalmente diferente daquilo que hoje nos é apresentado como obediência, né? O modelo, vamos dizer assim, de agradar o pai hoje, sim, o povo aprendeu diferente depois de 2000 anos, não é? Então, analisando os frutos que ele disse, os frutos daquelas pessoas que o perseguiam, eram bons ou eram maus? Que procurava matar ele, a todo instante colocar pronto à prova, no contrapé, fazer perguntas capciosas. Eles estavam produzindo fruto bom ou fruto mau? Enquanto o Messias estava tentando produzir fruto bom, eles estavam tentando produzir fruto mau. Um fruto mau. Provocando a própria tentação, né? O próprio Messias falar, por que vocês estão me tentando? Exatamente. Sem contar que o Messias, ele disse que ele era humilde, manso e humilde, e manso de coração. Ele falou com a sua própria boca. Fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito, exatamente isso que eu queria dizer. Que ele já estava exercendo um fruto do Espírito, porque o Espírito habitava nele. Sim. Sempre habitou. Sim. E também disse que ele era longânimo. Ou seja, ele tinha um ânimo muito longo. Era difícil desanimar ele. Mas ele, por ser verdadeiro, e disse que ele era manso e humilde de coração. Por que que a pessoa mansa... Por que que a pessoa mansa chega a um ponto de perder a paciência com certas pessoas ao ponto de apontar o dedo e xingar de cães, ladrões? Cães, é verdade. Cães, ladrões, raça de víboras. Ele apontou o dedo e não teve paciência com esse grupo de pessoas que o perseguiam. É o posicionamento, né? Claro, porque uma coisa é você
você não saber para onde vai. A outra coisa é você saber de onde veio, para onde vai e quem eram aquelas pessoas. Tanto que quando ele estava ensinando, eles conseguiam identificar o que aquelas pessoas estavam pensando. Então, obviamente, ele sabia que aquelas pessoas não eram... não tinham jeito, vamos dizer assim. Boas intenções. É. Né? Conhecendo os corações, ele até falou. As pessoas, inclusive, podem até falar, não, mas vocês estão julgando e tal. Mas, inclusive, a própria palavra diz que nós podemos julgar o fruto. Nós não podemos julgar a pessoa, mas o fruto. Então, se o fruto não condiz com aquilo que a gente busca, é óbvio que vamos falar. Exatamente. Exatamente. E falando um pouquinho mais do fruto, tem os mandamentos que o nosso Pai falou através dos profetas. Só que isso ele escreveu em 2 pedras. Os profetas sempre falaram isso. Só que ele fez questão de escrever em 2 pedras. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Ele deu para o anjo anjo foi e deu a Moisés. Os 10 mandamentos. E que o Messias foi e resumiu. Essa parte, Resumiu os 10 em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Se você amar o Pai acima de todas as coisas, você vai matar? Não. Não vai matar. Você vai cobiçar a mulher do teu amigo? Não. Do teu próximo? Não. Você vai ser um idólatra? Não vai. Não. Você não vai ser um idólatra. Então, se nós pegarmos os 10 mandamentos e analisar os frutos de quem cumpriu e de quem não cumpriu, vamos saber se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Simples assim. Sim. Essa é a receita. Essa é a receita. Vamos conhecer a árvore pelo fruto. Então, todo aquele que matou, roubou e destruiu, provém do Pai? Não. Produziu frutos bons ou frutos maus? Maus. Frutos maus. Então, se a gente for pegar o Velho Testamento, de capa do primeiro livro até Malaquias, vamos saber quem matou, quem roubou e quem destruiu. Exato. E lá saberemos identificar quem serviu o Pai E quem não. e quem não serviu o Pai, achando que estava servindo, mas estava sendo enganado. Sim. Por um ser que se apresentou como Pai, como Deus, que é a linguagem popular de hoje, exigindo que faça algumas coisas, né? Coisas Isso, e a gente horrendas. vai entrar de uma forma mais profunda nesse. Mais profundo. Podemos falar disso depois em um outro assunto, com mais Sim. cautela, Sim. com mais tempo, né? Isso é mais uma abertura bem gigante para se analisar. E bem forte. Exatamente. Bem forte. Então, o vídeo aqui hoje, a intenção é de saber os frutos das pessoas que vieram do reino. O que é bom e o O que é mal. bom e o que é mal. Para isso, teremos que identificar quem é o Pai que pediu para que produzam bons frutos e quem é E quais são esses frutos? e quais são esses frutos. Exatamente, porque o Pai, você acredita, meu amor, que ele é o mesmo ontem, hoje e será Sim, eternamente? com certeza. Você acredita? Tá, Tiago diz que nele não há sombra de variações, ou seja, ele não muda. Não muda. Então, se ele criou uma regra, não matarás, por que depois ele pediu para matar? Sabendo ele que Tiago diz que ele não muda, ele não há sombra de variações, que ele é o mesmo ontem e será para sempre. Ele não muda. Então, é esse tipo de coisas que vamos analisar para saber que árvore foi que produziu esse fruto. Se é uma árvore boa, que está plantado e enraizado, ou uma casa construída na rocha verdadeira, né? Na beira da praia. Ou se é alguém que acreditou, né, que estava fazendo bem, mas não estava. Sim, e eu sei que às vezes a pessoa que tá aí do outro lado, eu já passei por isso, né? De questionar essas coisas só que toda vez que nós tentamos nos prender a qualquer tipo de pensamento que fuja de fazer essa análise que nós estamos falando, é porque nós estamos sem coragem ainda de abandonar as coisas que nos prendem a este mundo. Porque pensa comigo, se você começa a fazer uma análise real do que é do Pai, do que não é, do que é do reino e tal, e você começa a se travar com isso, é porque o seu coração ainda está 100% preso às coisas deste mundo. E é desafiador, né? Porque a gente cresceu numa sociedade que ensinou, né? Eu sou muito questionadora. Eu comecei a pesquisar essas coisas sobre a verdade porque eu sempre me questionei como isso chegou até mim, quem me trouxe, quando surgiu,
O que era na criação? O que o pai fez na criação? O que passou a não ser depois disso? Como que o pecado entrou no mundo? Como é que isso que estão me dizendo veio para mim? Há quanto tempo? Quantos anos isso existe? E aí eu faço essas perguntas também para você e você vai começar a se desprender daquilo que disseram e não subestime o Espírito Santo, porque quando você se prende somente ao que os homens dizem, você está subestimando a capacidade do Espírito Santo. Então, para não ficar só nas nossas palavras, faça o teste. Ora, pede para que o Espírito Santo te guie, tire a cegueira da sua vista espiritual, a surdez da sua audição espiritual, que ele vai mostrar exatamente aquilo que você precisa saber, assim como nós também pedimos todos os dias. Exatamente. Fico muito feliz em ver você falando pertinente a essas coisas, esses assuntos. É uma alegria e um prazer imenso que eu tenho de ver você podendo compartilhar também esse tipo de conhecimento, a qual a verdade alcançou a ti, a nós, pela benevolência do Messias. Sim, né? Com certeza. E no fundo, a gente sabe disso desde sempre. Se você parar pra analisar, não foi assim com você? Foi. Desde pequenininho? Sim. Sempre. E conforme as coisas vão se encaixando, você deve estar perguntando, mas o quê? Calma, acompanha a gente. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu posso adiantar pra vocês que não é de uma hora pra outra, tá, pessoal? Sim. Não é de uma hora pra outra. Um gatinho que chegou aqui agora, ó. Que lindo, né? E era aquele que tava sentado aquela hora. Quando passamos ali, né? É. Que fofo. Ele veio aqui fazer presença. Veio. Então é isso, né, amor? Isso. Vamos abordar esse tipo de assunto para agora o próximo vídeo vamos dar um foco maior na questão de identificar as coisas que vêm do pai e aquelas que não vêm. E que eu já posso adiantar, prepare-se, porque a maioria das coisas que nós acreditamos, achamos que vem do pai e realmente não é, e vamos provar, não através das nossas palavras, mas através do que o Messias disse com a sua própria voz. Sim, com certeza. E aí você pode também estar se perguntando, mas pra quê? Por que eu quero... Por que eu quero saber de tudo isso? Simples, porque isso aqui tudo é passageiro. Exatamente. Isso tudo é passageiro. E a palavra dele vai se cumprir, né? Vai. Que tudo que está em oculto vai vir à tona. E no fundo, você que tá aí sabe que é passageiro. Sabe por quê? Porque a gente busca incansavelmente coisas. E quando deita a cabecinha no travesseiro, tá faltando alguma coisa. Por mais que você busque e vá atrás e gaste, invista, sempre tá faltando alguma coisa. E essa coisa é o seu espírito procurando o chamado verdadeiro pela qual você nasceu. E que é a verdade. Que é a verdade. Que é o caminho que leva para o céu. A verdade é... Tá bom. Mas eles não vão nem assistir, já tá bom esse aqui. Só para poder finalizar o vídeo, que já estamos acabando o tempo, né? O Messias, ele disse que larga é a porta e o caminho que leva à perdição. Isso. E muitos passam por ele. Conformismo, né? Exatamente. Agora, estreita e apertado é o caminho que leva pro céu, que leva aos céus, pro Pai de volta. E são poucos que a encontram. Porque poucos querem renunciar aos prazeres momentâneos. Exatamente. Poucos querem dar ouvido à voz do Criador e do Salvador. Poucos preferem dar a voz a liturgias de ensinamentos vindo de homens. Mas a voz daquele que veio na cruz e morreu por você e disse, você só vai chegar ao céu se passar por mim. É dele que você tem que aprender. É dele que você tem que comer o fruto. Exato. Que são poucos que comem esse fruto. Por quê? Porque a verdade que hoje a gente vamos propagar para vocês é uma verdade que são poucos que dão ouvido. É quase insuportável ouvir isso. Porque durante quase 2 anos foi tapada, foi escondida isso. 2 anos? 2000 anos. 2000 anos. 2 dias, né? Vamos dizer assim, pro pai. 2 dias pro pai. 2000 anos para nós. Né? Foi tapada, foi escondida, e só que agora veio à tona. Porque chegamos nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. E vamos abordar esse tema também sobre escatologia. Que é comprido. Que é comprido. Complexo, na verdade. Complexo também, mas não é difícil de entender. Se você estiver disposto a ouvir a voz dele. Eu sou apenas uma ovelha repetindo aquilo que ele me pediu para que falasse. Os que têm sede vão buscar esse assunto e vão se identificar com isso. Exatamente. Os que não têm vão fazer igual os fariseus que levaram o Messias para a cruz. Isso aí. E isso aí a gente está preparado para isso. Sim. Nós temos para
para poder levar a missão. Importa. E tem outras pessoas, né, amor? Que compactuam disso que nós estamos trazendo aqui. Não outras, muitas outras. Muitas outras, milhares de pessoas. Milhares. Tá, então, por enquanto, muito obrigado a todos pela participação. Desculpem aí, né, é que a gente tá no ar livre e quis que vocês sentassem aqui É isso. na grama com a gente. E nossos vídeos vão ser assim, tá, meus irmãos? Bem família, né? Vamos fazer de uma forma bem natural. O que nós formos dizer é que o Espírito Santo vai colocar nos nossos corações para dizer, sem muita edição, sem muita frescura. O assunto que importa. Exatamente. O que vale aqui é a essência da mensagem. Então, para você, já quero adiantar que prepare-se, tá? Prepare seu espírito. Para despertar. Para despertar. O despertar chegou. E você faz parte desse... não vamos dizer que vai ser um despertar coletivo, né? Não é plateia. Não. É de 1 a 1 mesmo, tá? Não é plateia. Trabalho Nós não é. Até eu falei com ele sobre isso. Não é sobre curtida, não é sobre viralização, não é nada disso. É sobre o alvo mesmo. O pai, ele sabe para quem tem que chegar e quem precisa se alimentar. E na hora que essa pessoa precisa se alimentar. Cada um tem o seu momento, né? Exatamente. Então tá bom. E fazemos isso sem fins lucrativos. Maldito Total. serei eu, nós, se pedir uma moedinha de 1 centavo de cada um de vocês para poder pregar as boas novas. Não, vocês nunca vão ver a gente falar sobre isso. Todos os estudos que nós fizemos recente, todos, até eu tenho que ficar escrevendo, né, na internet, é gratuito. Porque Sim. senão as pessoas pensam, não tem que pagar, tá bom? Triste, né, até falar sobre isso, porque não era para ser dessa forma, mas vamos... De graça a gente recebe e de graça a gente dá. Exatamente. Conto com vocês, tá bom? Tchau, meus tchau. irmãos? Então, boa noite.